nossa aula. Essa vai ser uma aula de gênero literário. Vamos tratar especificamente do gênero épico-narrativo. Lembrando que esta aula é referente ao plano de aula e a aula apresentada à disciplina de estágio supervisionado de língua portuguesa e literatura 1, referente ao curso de licenciatura de letras em espanhol da Unemate, Universidade do Estado do Mato Grosso. Estamos trazendo aqui o nosso plano de aula, plano este que acreditamos que vai contribuir e colaborar significativamente para a ampliação do Olá, eu sou a Cristiane e assim juntamente estou fazendo trabalho com a Amanda. Então, hoje a gente vai falar sobre o objeto da aula. Como que essa aula foi projetada? Qual o objetivo dela? Então, o objetivo dela é desenvolver a interpretação textual, assim como também estimular os hábitos na leitura, como identificar os aspectos gramaticais nos textos lidos e produzidos, assim também como agregar valores e conhecimento, fazendo com que o aluno seja capaz de produzir textos de forma criativa, criando o seu próprio texto. Então, como a Cristiane havia dito, nós temos um objetivo geral, né, que é alcançar com êxito o sucesso na produção textual dos alunos, né, entre outras funções. E eu vou falar para vocês agora sobre qual é o objetivo específico desta aula. Nós temos como objetivo alcançar a meta de desenvolvimento da interpretação textual, do estímulo aos hábitos de leitura. Temos o objetivo de fazer com que os alunos, dentro dessa produção textual, dentro desta aula, consigam identificar não só o que aquele texto diz, mas também seus aspectos gramaticais e que vai muito além, que é agregar valor e conhecimento para o indivíduo dentro do seu âmbito social, fazendo com que esse aluno seja capaz de produzir textos de forma criativa. Quais são as ferramentas usadas nos slides de aulas que a gente fez? O que são os gêneros literários? Quais tipos de gêneros literários? Como gêneros, como são definição, os tipos de exemplo de cada? Como dividimos os gêneros literários, tanto o gênero clássico como os gêneros atuais, e se há alguma diferença entre o conto e a fábula. Como vocês bem viram e a Cristiane nos falou, ela trouxe também, mostrou, apresentou para vocês o formato que a gente escolheu de fazer os nossos slides, bem colorido, com bastante imagem, bem dinâmico, né? A gente trouxe esse exemplo para entender qual que é o nosso objetivo, porque o nosso foco é fazer com que o aluno não perca o foco. A nossa intenção é fazer com que o aluno goste dessa aula e se interesse cada vez mais pela produção textual, né? Eu vou trazer aqui o motivo pelo qual nós escolhemos o conto e fábula, porque como ambos têm personagens e quando o conto é apresentado, ele vem apresentado para as crianças antes mesmo da leitura, né? Ele já vem hoje em dia, depois de que eles foram escritos, eles vêm através dos filmes, né? Da Chapeuzinho Vermelho, da Cinderela, que o primeiro contato com o conto é o conto de fada, né? E aí, quando o aluno entra para a escola, ele entra em contato com a fábula, né? Que a fábula vem ali para agregar o crescimento do aluno ali naquele período, quando eles estão pequenos. Então, a gente achou significativo, né? Acredita ser significativo que tenha essa distinção entre conto e fábula, porque são duas coisas super distintas. Eu vou falar para vocês um pouco sobre a fábula e o porquê, né? Ela é muito interessante. A fábula é uma curta narrativa, ela pode ser em prosa ou em verso, e os seus personagens são animais,
todos os animais dentro da fábula, eles falam, né? E aí isso atrai muito a criança, porque ela tá num período fantasioso e aí é legal quando todos os animais falam. E todas as histórias das fábulas, né, ela tem uma moral, né, no final, ou seja, ela ensina alguma lição para a criança. Então é legal porque como vem ali vendo imagens de personagens fictícios nos filmes da infância, quando entra na sala de aula, entra em contato com a fábula e muitas vezes todo mundo acha que fábula e conto é a mesma coisa e não é. A Cristiane vai mostrar para vocês quais são, né, os aspectos dos contos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o conto. O conto, ele é uma narrativa breve e concisa, contendo só um conflito, uma única ação, com um espaço limitado, a um ambiente, unidade de tempo e número restrito de personagens, como o conto da Chapeuzinho Vermelho. Ele tem poucas personagens, ele é bem breve e ele é bem conciso. Então é isso, acreditamos que vai ser de grande valor essa diferenciação entre o conto e a fábula, e a partir daí poder trabalhar isso e fazer com que seja estimulado esse desejo pela leitura e esse desejo por produzir textos que os alunos possam entender e compreender durante esta aula, que não são só grandes escritores que escrevem textos e produz ótimos conteúdos, que o conteúdo está dentro de cada um, né? E gostaríamos de agradecer desde já pela interesse e também proporcionar várias formas de trabalhar, desde aulas com muito recurso até aulas com pouco recurso, e que ambas as aulas serão de muito proveitosas.